Olá a todos, nós somos do grupo PET de Matemática e vamos responder uma grande pergunta hoje. Por que eu digo uma grande pergunta? Porque é uma pergunta que é feita várias e várias vezes pra gente. Todo dia é feita essa pergunta pra gente. Às vezes a gente acorda, olha pela janela, um belo dia de sol, nenhuma nuvem, tudo está tranquilo, os pássaros cantam. A gente olha no WhatsApp e a primeira mensagem é: para que serve a matemática? E a gente vê que responder essa pergunta, para que quando perguntarem, é só mostrar esse vídeo, já vai ajudar. A gente ouvia essa pergunta desde quando a gente pensava em cursar matemática. A gente está cursando matemática, a gente ouve essa pergunta. A gente vai terminar o curso de matemática, vai continuar ouvindo essa pergunta. Então vamos lá. Como essa pergunta é feita várias e várias vezes, as pessoas se acostumaram a responder essa pergunta. Então criaram respostas típicas para essa pergunta. São as três principais respostas que a gente vai dizer agora. A primeira resposta tem mais uma proposta de ataque. A segunda uma proposta mais defensiva e a terceira resposta é só um grupo raro de pessoas a dar. E é isso que a gente vai explicar aqui hoje. A matemática deve ser admirada por si mesma, não em virtude das suas aplicações. Por ela ter uma bela estrutura que se constrói de uma lógica própria, ela deve ser admirada pela sua pureza e perfeição. Um matemático se assemelha a um pintor. Seu lápis é seu pincel, sua tinta são seus argumentos lógicos e sua tela é um pedaço de papel. E quando este matemático começa a criar, pode acontecer que tenha que ir em busca de novas tintas, que pode acontecer que ele tenha que trocar de tela, pode acontecer que outro matemático termine essa obra. Mas quando ela finalizada, deve restar somente admiração. Por causa do seu poder de prescrever, descrever e estruturar todo tipo de ideia e conceito, a matemática é extremamente útil e pode ser usada para quase toda finalidade. Um engenheiro, sempre que ele vai planejar uma máquina, uma estrutura, ele vai usar matemática. Ele vai usar matemática para planejar o chassi de um carro. Ele vai usar ela para planejar o hardware de um computador. Ele vai usar ela para projetar os alicerces de uma casa. Ele vai usar ela para planejar a estrutura de uma hidrelétrica. A internet e todos os sistemas fundamentados nela usam a matemática. As redes sociais, sites de streaming, conexões virtuais, jogos eletrônicos, todos eles são baseados em processos matemáticos. A própria linguagem de programação com que eles são codificados surgiu de um ramo da matemática. A grande maioria das ciências usa a matemática de forma ampla e extensiva. As ciências naturais, quando não são essencialmente estruturadas na matemática, pelo menos usam matemática amplamente para descrever os fenômenos naturais que estudam. E até grande parte das ciências sociais usa matemática. Sociólogos usam matemática para coletar dados. Eles usam estatística para analisar esses dados, eles usam modelos matemáticos para interpretar esses dados. A grande maioria dos processos gráficos, de filmes, séries, jogos de videogame, usam matemática. Todos os ambientes virtuais, como jogos de videogame, realidade virtual, sites, páginas e websites, usam a matemática. A matemática está por toda parte. Não é exagero dizer que a matemática é um dos alicerces da sociedade moderna. Durante nossa vida, no dia a dia, quando diretamente usamos a matemática sem perceber, usamos objetos que foram estruturados, que foram planejados da matemática. Todo o mundo atual foi estruturado na matemática. Então, para responder a pergunta, para que serve a matemática? Eu digo, a matemática serve para o processo, organização e estruturação da humanidade. Essas duas respostas que foram explicadas fazem sentido. Na verdade, elas estão certas. Porém, há uma terceira resposta que também está certa, mas é mais rara de ser dada. A matemática é muito mais simplesmente fazer as contas que a gente aprende na escola. É muito mais do que calcular o troco do mercado, por exemplo. A matemática, ela enxerga os padrões no mundo e explica eles. Ela basicamente dá sentido à nossa realidade. E é por isso que ela é tão bela. Mesmo que às vezes, pra gente, algo que ela diz não faça sentido, vai sempre ser verdade. Por exemplo,
Se a gente pegar uma folha de papel com 1 milímetro de espessura e tamanho suficientemente grande, a gente consegue provar que a gente pode dobrar essa folha 50 vezes e ela vai representar a distância da Terra até o Sol. Eu sei que parece falso isso. Eu sei que parece sem sentido, mas é verdade e pode ser provado matematicamente. E mais que isso, matematicamente a gente prova que isso sempre vai ser verdade. E essa é a beleza da matemática. É por isso que ela serve de base para tantas outras ciências, porque as outras ciências sabem que podem contar com ela, que sabem que algo que a matemática diz vai ser verdade e sempre vai ser verdade. Não é possível que a gente use um teorema matemático e depois ele se torne falso e toda a teoria depois seja falsa, porque esse teorema foi provado matematicamente. E essa é a beleza da matemática. Por exemplo, sempre que você estiver andando pela rua e encontrar um triângulo retângulo, pode ter certeza que o quadrado da hipotenusa vai ser sempre a soma dos quadrados do cateto. Pitágoras estava certo, foi provado que ele estava certo e ele sempre vai estar certo.